Hoje em dia, já existem diversas soluções para comprar o SDT e outras criptomoedas, mas em grande parte dos casos é necessário cumprir com políticas de KYC, ou Know Your Client, Know Your Customer, que basicamente em português é conheça seu cliente, que são algumas normas que corretoras vão ter que cumprir para solicitar dados de usuários a fim de evitar atividades ilícitas. Só que isso, para quem busca privacidade, não vai ser nada interessante. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar um pouco sobre mostrar como você utiliza SideShift AI, uma corretora descentralizada que não vai solicitar nenhum dado para negociar, onde você vai poder comprar diversos criptoativos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, como você já viu pelo título e pela introdução, eu vou falar um pouco sobre e vou mostrar como você utiliza SideShift AI, que é uma corretora sem KYC que você vai poder utilizar direto do navegador para negociar diversos ativos. Então já deixa o seu like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Antes da gente ir para a parte prática, falando um pouquinho sobre a SideShift, essa é uma corretora não custodial, ou seja, você já vai precisar ter uma carteira de criptomoedas para receber esses ativos. E outro detalhe é que ela só funciona para criptoativos. Então você não vai conseguir colocar moeda fiat, você não vai conseguir, por exemplo, comprar Bitcoin com R$ 1 por ela. Para isso você vai precisar utilizar outras soluções, como por exemplo Spike to Spike para comprar o USDT, e com esse USDT você vai, por exemplo, na SideShift e compra o ativo que você quer. Então com isso em mente, a gente já pode ir para o tutorial. Então, com a sua carteira já criada, eu nem vou me estender na parte de criar uma carteira porque eu já tenho diversos tutoriais mostrando diversas carteiras. Então, vocês podem dar uma olhada aqui no canal depois e escolher qual vai se adequar mais para o perfil de vocês. Mas caso vocês queiram também, eu vou deixar aqui no card na descrição a Green Wallet, que é a carteira que eu vou utilizar nesse tutorial para Rede Liquid, que é uma carteira que também eu indico. Indico, obviamente, se você for utilizar na Rede Liquid para um curto prazo, para fazer realmente transferências ou somente swaps, mas se você for utilizar a frio mesmo, pode ser utilizada também como uma interface de carteira Watch Only. Então, com a carteira criada, vai ser muito simples o resto do processo. Você só vai precisar abrir aqui a SideShift AI e aqui não vai ter cadastro, não vai ter segredo nenhum. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem acessar para não ter risco de cair em nenhum site estranho ou nenhum ataque, em algo do tipo, nenhuma fraude, mas não tem segredo. Só pesquisando por SideShift.ai já vocês vão cair nessa página aqui. Então aqui a gente já vai ter as operações de trade, que a gente tem algumas outras opções. Caso você tenha algum problema também nos trades, você vai ter como fazer a recuperação desses ativos, mas mais para frente, se você tiver interesse, eu posso trazer mais conteúdos especificamente sobre a SideShift AI. Só deixar aqui nos comentários se vocês quiserem. Então aqui, para a gente utilizar, nessa primeira parte, né, a gente vai ter duas opções. Ou vai ser uma variável fixa ou uma variável realmente uma variável fixa não, né? Vai ser uma quantidade fixa ou um montante variável. O montante variável seria no caso de você ter algum valor específico que você vai ter uma chave em aberto e você vai enviar qualquer montante considerando aquele mínimo. O mínimo, se eu não me engano, é 0.0001 Bitcoin, mas aqui quando vocês derem o swap vai aparecer qual que vai ser o mínimo para o par que vocês estão selecionando. Mas aqui nesse caso vocês também vão ter a opção de um montante fixo. Então aqui vocês vão poder fazer, por exemplo, selecionar o tanto que vocês vão querer receber. Então se você tem que na carteira de destino receber 50 USDT, digitando aqui, ele vai somar o tanto que você vai ter que enviar para receber esses exatos 50 USDT. E se você digitar aqui, por exemplo, o valor que você quer enviar aproximado em Bitcoin, ele vai dar, né, o valor, por exemplo, aqui descontando todas as taxas e tudo isso. Então vocês também podem utilizar isso daqui para fazer esse cálculo. Então, como eu havia falado, a SideShift é uma carteira não custodial. Então aqui você não vai ter, por exemplo, como colocar ativos dentro dela aqui para fazer as negociações. Tem como você conectar isso daqui com carteiras de navegador, como por exemplo o MetaMask, o OKX, mas eu não indico, já que isso vai fornecer muitas permissões e não é interessante você ter uma carteira sua, né, interagindo com todos esses contratos, principalmente para privacidade e segurança. Então eu indico utilizar dessa forma que eu vou mostrar aqui. Então aqui nesse caso a gente clicando aqui em cima vai ter todos os pares para a gente fazer esse swap. Então aqui vai ter diversos ativos, tem muito ativo bem aleatório aqui.
vai ter realmente bastante ativo. Vocês vão selecionar o ativo que vocês vão estar enviando. Nesse caso, eu vou colocar de Bitcoin na rede Liquid mesmo. E aqui vocês vão selecionar o ativo que vocês querem receber. Então aqui vocês vão colocar, por exemplo, se vocês querem na USDT, por exemplo, na rede Arbitrum, rede Ethereum, rede BSC, rede Liquid. Nesse caso eu vou colocar, por exemplo, aqui na rede Polygon mesmo. E agora, como vocês podem ver, né, como a gente não vai receber esses ativos, a plataforma não vai reter esses ativos, a gente já vai precisar de um endereço aqui para enviar, né, essas polygons aqui para esse determinado endereço. Então eu vou gerar um endereço de recebimento aqui para eu enviar isso daqui em USDT na Polygon. Então eu vou colar o endereço aqui, vou selecionar o valor em USDT, nesse caso vou colocar aqui, por exemplo, 50 USDT. Ele vai somar o tanto que eu vou ter que enviar aqui em Bitcoins. E sem segredo nenhum, a gente vai dar aqui uma opção de Shift. Então, clicando aqui, ele vai dar um endereço de envio, né, para a gente enviar esses ativos. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai simplesmente escanear isso e enviar, e eles vão enviar esses ativos, né, que a gente quer em USDT para nossa carteira. Então, ele vai dar um tempo. No caso de Bitcoin, ele vai variar bastante dependendo do ativo que você vai estar usando ou da blockchain. No caso de Bitcoin vai ser um tempo bem maior, mas nesse caso, como a rede Liquid, né, vai ser um tempo bem menor. Mas nesse caso a gente vai ter que enviar exatamente esse valor aqui para esse endereço. Então eu vou fazer o envio aqui. Eu já tenho um tutorial, vou deixar também aqui no card na descrição mostrando como é que se utiliza a Green Wallet, que é uma carteira com rede Liquid que eu indico bastante. Então, caso vocês não tenham ativo também, porque vai ser importante vocês já terem o ativo comprado, vocês podem comprar pela Spike to Spike. Eu também tenho diversos vídeos mostrando como é que você vai comprar, como é que você vai utilizar. Lá, basicamente, você vai abrir uma ordem, você vai iniciar essa ordem, vai entrar em contato com o P2P e a Spike to Spike vai assegurar toda essa operação, para garantir que, mesmo que venha a ter algum problema, tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. Então, quando você fazer a compra dos ativos, você já vai receber esses ativos na sua carteira e esses ativos, por exemplo, você vai poder comprar LBTC lá, você vai mandar aqui, por exemplo, para a sua Green Wallet, da sua Green Wallet você manda da SideSwap para comprar qualquer ativo que você queira. Ou, por exemplo, você pode comprar o SDT na Spike to Spike e depois, né, mandar isso para uma Green Wallet e a partir da Green Wallet trocar para o ativo que você queira. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o envio. Então, enviei os ativos aqui. Já está aparecendo aqui que a transação foi enviada. A gente vai, em média, 2 minutos no máximo, é confirmado uma transação de Liquid, então vai ser confirmado bem rapidinho isso daqui. Caso também o tempo expire, vocês vão ter uma opção aqui de vir histórico, né? E recuperar essa transação, os ativos vão voltar para sua carteira também. Nesse caso, vou aguardar aqui então até confirmar, mas bem rapidinho, no máximo 2 minutos, esse swap já vai estar confirmado. 2 seconds later. Então aqui o swap foi confirmado, teve já as confirmações na rede Liquid e agora os ativos foram enviados, né, para a carteira de USDT. Então, conferindo aqui, a gente vai poder conferir, já foi confirmado aqui na carteira também, então tá tudo certo. Como vocês podem ver, é realmente muito simples, não vai ter segredo nenhum para fazer essas transações e fazer esses swaps, né? Você não vai precisar de cadastro nenhum. O único importante vai ser você já ter uma carteira criada e já ter os ativos comprados. Então aqui a gente teve todas as informações, a taxa de rede realmente muito barata, o endereço aqui de recebimento, o tanto que deu de Bitcoin, o tanto que foi recebido de USDT. Então aqui a gente vai ter a opção também, né, de fazer outra troca novamente. Então, eventualmente, como eu havia comentado, vocês podem comprar, por exemplo, se forem adquirir outras criptomoedas, quiserem adquirir outras criptomoedas sem KYC, vocês podem comprar, por exemplo, o SDT, vamos selecionar o SDT, por exemplo, em qualquer rede, por exemplo, numa rede Polygon, numa rede Liquid, por exemplo, para selecionar o ativo que vocês vão querer comprar, por exemplo, Bitcoin ou qualquer outro ativo. Então, vão poder abrir a página da Spike to Spike, só digitar por spiketospike.com, que já vai abrir, que vocês vão poder selecionar o montante que vocês vão querer comprar. Nesse caso aqui, vocês também vão poder selecionar, por exemplo, o SDT. Então, comprar aqui, por exemplo, 200 SDT. Vou dar um prosseguir, selecionar a rede que vocês vão querer receber isso. Então, por exemplo, vou colocar aqui, nesse caso, rede, no caso que a gente estava utilizando antes ali, rede Polygon.
o método de pagamento, por exemplo, transferência ou boleto, e você vai prosseguir para realizar essa ordem. Assim, você vai receber os ativos lá na sua carteira e vai poder utilizar isso sem precisar, o fornecer nenhum dado na SideShift AI para comprar qualquer outro ativo. Então, como vocês puderam ver, utilizar a SideShift AI é muito fácil e se mais para frente vocês quiserem mais conteúdos mostrando outras funcionalidades que tem nessa plataforma, é só deixar aqui nos comentários. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.